ovo, carne, laranja, óleo de soja, azeite, café. Descontrole cambial e política monetária frágil respondem pela alta no preço dos alimentos. Um problema que atinge produtor, distribuidor e consumidor final, sobretudo a parcela da população de baixa renda. A repórter Tawane Catan foi a uma feira livre ver de perto o impacto dos preços no bolso do trabalhador brasileiro. Os preços dos alimentos não têm dado trégua aos brasileiros e a situação não é nova. A Débora costumava gastar somente com frutas pouco mais de R$100. Agora, gasta quase 200. E no mercado, que produto você sentiu essa alta muito mais? No mercado, eu acredito mais na parte de frigorífico, carnes, ovos, né? O peso dos alimentos no orçamento das famílias brasileiras aumentou de forma significativa. Segundo um estudo do economista André Brás, da Fundação Getúlio Vargas, as famílias de renda mais baixa gastam hoje uma média de 22% a 29% do orçamento com comida, um aumento de mais de 4% desde 2018. É o que o economista chama de tempestade perfeita em 2024. Então, você teve, ano passado, fenômenos climáticos, desvalorização cambial, aumento das exportações e também aumento da demanda doméstica. E aí a alimentação subiu quase 8% em 2024. Dado isso, quando a gente acumula o que aconteceu, né, com os preços de alimentos de 2020 até final de 2024, a gente vê um saldo de 55% de alta. Desses, né, eu acho que a parte cambial é que fica na conta do governo, porque o câmbio depreciou muito em função da incerteza ligada à falta de controle de gasto público. Nos últimos 12 meses, a inflação chegou a 33,46%. E apesar de ter sofrido uma leve queda de 0,5% em 2023, o preço dos alimentos no orçamento das famílias ainda pesa bastante. Este gráfico, por exemplo, mostra que atualmente a alimentação responde por parcela cada vez maior no índice de preços ao consumidor, que mede a inflação. Nós pagávamos aqui 22, pagava 18, até R$16 um dia desse estava o ovo aqui, acredita? E agora 28. 28. As famílias de maior renda também são afetadas. Mesmo para quem ganha acima de 30 salários mínimos, a parte do orçamento destinada à alimentação subiu de 9,23% em 2018 para 11,32% agora. Contudo, quem sofre mais são as pessoas com rendas mais baixas. Em entrevista à Rádio Tupi, em 20 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu como absurdo o preço da caixa de ovos a R$40 nos mercados brasileiros. Na ocasião, o presidente voltou a prometer uma reunião com empresários para discutir o preço de produtos alimentícios exportados para o mercado interno brasileiro. Com isso, ele disse acreditar que os preços de alimentos vão baixar. E eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que o ovo estava R$40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo. É um absurdo mesmo. E nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. Porque o fato de você estar vendendo produto em dólar que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta. Essa é uma discussão. Da mesma forma o óleo de soja, da mesma forma a carne. Agora a carne começou a cair. Vai cair, e pode ficar certo que vai cair, e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela, outro pedaço de carne que ele deseja. Bruno Musa, essa última fala do Lula é até difícil da gente escutar. Ele fala que vai se reunir com os atacadistas, porque não é justo que os atacadistas repassem isso para a população, né, para a parte final da rede de produção, colocando ali, mais uma vez, terceirizando a responsabilidade, colocando toda a culpa em quem empreende, quem faz ali a máquina rodar. E vale ainda lembrar que durante toda a campanha dele, é a famosa picanha que foi prometida e no final nem ovo nós temos para comer. Bom, Geis, eu acho que eu já passei por todas as fases. A primeira era de sentir uma sensação de repugnação por tudo isso, não aguentar mais ouvir a voz do Lula, tamanha mentira dele. Depois eu já percebi, depois já passou essa fase e agora a gente tem que entender que o que ele fala
Por fim, as pessoas não estão acreditando mais. Eu acho que o Lula, na minha opinião, o Lula sempre foi uma fraude e jamais deveria ter sido alguém acreditado nele, mas cabe o benefício da dúvida pelo momento lá atrás, no começo do século, mas agora está muito óbvio. Agora, é claro que quando ele falava lá atrás, essa mesma narrativa de hoje, as pessoas estão mais informadas. E há uma má compreensão, uma total desinformação sobre o que é inflação. Quando você acaba colocando a culpa no empresário, ou seja, você acha que a inflação é subir os preços, você vai culpar quem sobe, o dono do supermercado, o dono da papelaria, o dono do colégio. Mas não, a inflação nada mais é, a alta dos preços é um resultado da desvalorização da moeda. E a moeda vale menos porque o governo gasta mais e se endivida mais. Então, quando ele vem a público e fala, olha, me falaram que o ovo está R$40, a gente já sabe que esse sujeito não pode sair na rua. Estou falando do Lula, não sai na rua, não pode sair na rua e não tem a menor ideia quanto custa porque ele gasta bilhões em viagens do meu dinheiro, do teu e do nosso, de todos nós, de maneira forçada. Então é um sujeito que deve ser mantido à margem de todo mundo, porque ele não merece nenhum tipo de respeito, porque ele manteve famílias e pessoas na pobreza durante muito tempo e o pior de tudo, na ignorância, que não permite que a produtividade dessas famílias cresçam ou tenham crescido ao longo dos primeiros 25 anos desse século que nós estamos vivendo, que infelizmente o Brasil teve uma hegemonia petista, mas como qualquer ciclo histórico, na minha opinião, isso está acabando. Então ninguém mais acredita nessa voz, nessa forma de falar. E isso, me perdoe que eu me enalteça um pouco para falar, porque esse sujeito realmente não teve o menor tipo de piedade ao longo de sua história de manter pessoas na pobreza para ele manter o seu projeto de poder de pé. Então, há uma completa desinformação sobre o que é a inflação. Então, ele deveria, ou melhor, as pessoas deveriam começar a compreender isso, tem acontecido, eu acho que temos melhoria nisso, que ele é o responsável por tudo isso que o Brasil está vivendo, não é novidade alguma e sem genialidade alguma. 2 anos a gente vai falando isso aqui ou nos meus canais. De novo, não é nenhum tipo de fórmula criada ou que nós somos fora da curva e conseguimos prever o futuro. Não, era o óbvio. O cara que entrou falando que faria exatamente o que fez ao longo do Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, obviamente, não tem como esperarmos resultados diferentes. Acontece que agora o endividamento do país é muito maior do que lá na época dos governos anteriores e, portanto, essa forma de gerir chegou à exaustão.